Bom, gente, e o pirossequenciamento? Qual é a diferença entre o pirossequenciamento e o sequenciamento utilizando os dideoxirribonucleosídeos? Qual a diferença entre o pirossequenciamento e o método Sanger, o método enzimático? Toda. O princípio do método do pirossequenciamento é completamente diferente do princípio teórico utilizado no método Sanger. O pirossequenciamento ele está se transformando no principal método para sequenciamento de DNA. Para a gente explicar como a gente sequencia o DNA utilizando a técnica do pirossequenciamento, eu preciso falar de algumas enzimas. É da união da ação dessas enzimas que vocês vão entender como é possível descobrir a sequência de base do DNA. Então vamos lá, eu vou começar a falar o nome e o que fazem várias enzimas, e depois vocês vão ver como elas se coordenam, ou como o ser humano descobriu que a maneira de coordenando essas enzimas, a gente consegue chegar na sequência de DNA. Então vamos lá. A primeira enzima que eu gostaria de falar para vocês, uma enzima chamada apirase. Essa enzima, ela catalisa a seguinte reação. Ela consegue pegar DATP, DCTP, DGTP, DTTP e também consegue pegar ATP, também os outros nucleosídeos trifosfato, mas o que vai ser importante para a gente destacar são esses aqui. E ela consegue transformar isso aqui, e agora eu vou escrever da maneira resumida, DNDP e o DNTP em DNMP, liberando um fosfato inorgânico e outro fosfato inorgânico. Ela faz a mesma coisa com ATP. Consegue transformar ATP em ADP e o ADP em AMP. Sempre arrancando um fosfato inorgânico, que é a diferença entre cada uma dessas formas aqui. Então aqui eu escrevi DNDP, indicando os 4 tipos de nucleosídeo diferentes quando a base nitrogenada. O que interessa é que a apirase, ela consegue catalisar essas reações aqui. Então a apirase é a enzima que promove a desfosforilação dos nucleosídeos trifosfato em nucleosídeos difosfato e o difosfato em monofosfato. Ou seja, a apirase é uma enzima que degrada nucleosídeos trifosfato. Ela consegue degradar os 4 desoxirribonucleosídeos trifosfato, os 4 que são substratos para a produção de DNA, os 4 que são substrato para a síntese de DNA, e também consegue degradar o ATP. Transforma tudo isso aqui, que é trifosfato, em monofosfato, liberando PI em cada uma dessas etapas. Primeira enzima, apirase. Vamos colocar ela aqui. Agora vamos para a segunda enzima. A segunda enzima que a gente vai falar é uma enzima simplesmente maravilhosa. Vamos falar da luciferase. A enzima que tem a capacidade de catalisar uma reação de um interesse biológico extremo. Existe um composto, que eu vou escrever a estrutura dele aqui,
O nome desse composto é luciferina. A luciferase, meus amigos, consegue catalisar a seguinte reação. Ela transforma a luciferina numa estrutura muito semelhante, que tem apenas algumas mudanças. Essa estrutura aqui se chama oxiluciferina. Para transformar essa substância luciferina em oxiluciferina, a luciferase retira esse grupamento carbono e 2 oxigênios. Isso aqui, na verdade, é um grupamento carboxílico, ácido carboxílico, que sai aqui como uma molécula de CO2. Agora, muitíssimo importante, para a luciferina catalisar essa reação, ela precisa de ATP. Ok? Então, o ATP é parte dessa reação da luciferina se transformando em oxiluciferina. E também precisa de um outro composto, que é o oxigênio. Então, oxigênio, ATP e luciferina fazem parte de uma reação catalisada pelas luciferases que transforma a luciferina em oxiluciferina, libera CO2, libera AMP, libera o pirofosfato, ou seja, quebra o ATP e AMP e pirofosfato, mas o mais importante, pessoal, nessa reação, um dos produtos é mais luz. Ou seja, essa aqui é uma reação fotoquímica. Ela libera, ou como consequência do rearranjo eletrônico e atômico da transformação da luciferina em oxiluciferina, ocorre a emissão de luz. É uma reação química que produz luz. Isso aqui é luz no comprimento do visível, tá certo? Então, essa reação, se você tem luciferina, oxigênio, ATP e coloca luciferase, ela vai transformar esses reagentes nesses aqui e vai produzir luz. Então, a atividade da luciferase, a existência dessa reação aqui, ela pode ser definida ou acompanhada pela produção de luz. Essa reação aqui ocorrendo, ocorre a liberação de luz. Tá certo? Então, a luciferina e a luciferase, sistema luciferina-luciferase, é o sistema de produção de luz dos animais. Então, e de outros micro-organismos também. Essa luciferase, existem várias luciferases diferentes que trabalham com várias luciferinas que são são semelhantes, mas não são exatamente iguais. E essa reação produz luz. Tá bom? A luciferase que é utilizada no pirossequenciamento é uma luciferase extraída do vagalume. Então, essa reação, luciferase catalisando a transformação de luciferina em oxiluciferina, produzindo luz e usando também ATP e oxigênio, essa é uma reação fundamental para a gente entender o pirossequenciamento. Segunda enzima, luciferase. Vamos colocar aqui. Vamos para a terceira enzima.
A terceira enzima, pessoal, se chama ATP sulfurilase. O nome é feio, hein? ATP sulfurilase. E o que essa enzima faz? Ela pega um composto, eu vou escrever aqui o composto rapidamente. Uma base nitrogenada, que é a adenina. Pega isso aqui, ó, P dupla O menos. Agora presta atenção, O S dupla O menos. Esse composto aqui parece muito com o ADP, a adenosina difosfato. Mas, em vez de ter dois grupamentos fosfato, ela tem um grupamento fosfato e no lugar do grupamento beta fosfato, ela tem um grupamento sulfato, enxofre, S dupla O menos. O nome desse composto aqui é adenosina fosfo sulfato. Fosfo sulfato. Tá certo? Esse aqui é um dos substratos da ATP sulfurilase. O que ela faz com o APS? Vamos abreviar isso aqui. Daqui para frente vamos chamar de APS. O que ela faz com o APS, com a adenosina fosfosulfato? Ela consegue transformar o APS em o APS adenina O P dupla O menos O P dupla O menos O P dupla O menos O menos. Esse composto, adenina, ribose, trifosfato, esse aqui sim é o ATP. Esse aqui é o ATP. Eu vou até substituir aqui para vocês perceberem a diferença. O P dupla O menos O P dupla O menos O menos. Então aqui no APS a gente tinha um fosfato e logo depois um enxofre. Esse enxofre sai e entram dois grupamentos fosfato, dando origem ao ATP. Agora, como é que a ATP sulfurilase faz isso? Óbvio que está faltando um reagente. Qual é o reagente? É o pirofosfato. PPI. A fórmula desse PPI é P dupla O, P dupla O menos, OH, OH. Isso aqui a gente chama de PPI, pirofosfato. Não lembro se esse aqui está ionizado também ou não. Mas dois grupamentos fosfato grudados, a gente dá o nome de PPI. O pirofosfato que a gente já viu em outras reações, né? Então, a ATP sulfurilase ela consegue transformar a adenosina fosfosulfato, APS, em ATP.
liberando aqui mais S dupla, dupla, O menos, O menos. Liberando o sulfato. Esse aqui é o sulfato, que vem dessa substituição desse grupamento enxofre daqui por dois grupamentos fosfato. Entraram os dois fosfatos aqui, o enxofre que estava lá saiu solto como um sulfato. Então a ATP sulfurilase é uma enzima, prestem atenção, que produz ATP se ela tiver disponível APS e pirofosfato. Lembrem disso. Terceira enzima fundamental, ATP sulfurilase. Vamos escrever ela ali. ATP sulfurilase. Terceira enzima. Agora vamos nos aproximando da enzima fundamental, ou quer dizer, todas são fundamentais, né? Da enzima que tem diretamente a ver com síntese de DNA. Eu vou escrever aqui um substrato três linhas C A T G T A C T G A T C G 5 linhas. 3 linhas. Escrevi uma fita simples de DNA e vou colocar aqui hibridado um pequeno primer. Vou escrever aqui G, T, A, C. Obviamente, toda hibridação antiparalela. 3 linhas. Ok, meus amigos, então, eu tenho aqui um primer hibridado numa região de fita simples, ou seja, isso aqui é um dos substratos para a DNA polimerase. A DNA polimerase, ela encontrando os desoxirribonucleosídeos trifosfato, ela consegue adicionando esses substratos para a síntese de DNA, obedecendo a ordem imposta pela fita molde. Ótimo. Então imaginem que eu tenho um sistema com isso aqui, e eu coloco mais DNA polimerase. Coloco a enzima DNA polimerase nesse sistema. E eu coloco, digamos, aqui DCTP. Coloquei um tipo de desoxirribonucleosídeo trifosfato, o DCTP. Esse DCTP vai ser utilizado pela DNA polimerase? Bem, a DNA polimerase tem como substrato DNA fita simples com primer hibridado. Ela tem? Tem. A DNA polimerase, ela usa a fita molde para definir qual é o nucleosídeo que vai entrar. Qual é o próximo nucleosídeo que tem que entrar? Se na fita molde é T, aqui em cima tem que entrar um A, ou seja, o primeiro nucleosídeo adicionado tem que ser uma adenosina. Quer dizer, ele tem que pegar a desoxiadenosina trifosfato para adicionar aqui. Eu coloquei desoxiadenosina trifosfato? Não. Coloquei a desoxicitidina trifosfato. Vai ter reação de síntese de DNA? O nucleosídeo vai entrar aqui? Não. Não vai. Ok. E se eu colocar o DGTP? Vai entrar? Não. Quem precisa entrar é o DATP. Se eu colocar o DTTP, vai entrar? Não, porque quem tem que entrar é o DATP. Agora, se finalmente eu adiciono o DATP,
A DNA polimerase vai catalisar a seguinte reação. Três linhas. C, A, T, G, T, A, C, T, G, A, T, C, G. 5 linhas. Aqui o primer hibridado, só que agora o primer entrou aqui um A. Já que na fita molde era o T, eu tinha colocado o DATP, a DNA polimerase pegou esse DATP e adicionou na extremidade 3' do primer. Aumentou o primer de um resíduo e produziu mais PPI. Então, a reação de inserção de um desoxirribonucleosídeos trifosfato num primer em crescimento, ou seja, a reação de síntese de DNA, ela envolve a cada inserção de um monômero a liberação de um pirofosfato. É intrínseco à reação, é do mecanismo da reação. Entra mais um monômero, libera pirofosfato. E agora vocês vão começar a ver como o sequenciamento funciona. Esse pirofosfato, se encontrar um APS, uma adenosina fosfosulfato, se encontrar a ATP sulfurilase, o pirofosfato vai ser transformado em, junto com o APS, na verdade o APS reage com o pirofosfato pela ação da ATP sulfurilase e produz ATP mais sulfato. Maravilha! Produzimos ATP como consequência do aproveitamento do pirofosfato, que é consequência da inserção de um nucleosídeo trifosfato numa fita de DNA que cresceu de um monômero. Ótimo. O que pode acontecer com esse ATP? Bem, o ATP ele pode se encontrar a luciferina, o oxigênio e a enzima luciferase, o ATP serve como um dos reagentes para a produção de oxiluciferina, ou seja, transforma a luciferase e a luciferina em oxiluciferina. Ocorre a liberação de CO2, ocorre a liberação de AMP e PPI, pirofosfato de novo, e, mais importante, essa reação produz luz. Ok. Então percebam uma coisa. Se você tem uma fita molde de DNA, um primer, você coloca o desoxiadenosina trifosfato, que é justamente o nucleosídeo que tem que entrar aqui, porque na fita molde tem T. A reação de inserção, de elongamento, libera PPI. Quem catalisa essa reação? A enzima DNA polimerase. O PPI produzido pela inserção do desoxirribonucleosídeo trifosfato, ele reage com a adenosina fosfosulfato,
pela ação da ATP sulfurilase e produz sulfato e o que interessa, ATP. O ATP que surge reage com luciferina e oxigênio pela ação da luciferase, transforma a luciferina em oxoluciferina, produz CO2 MPPI e o mais importante, luz. Então a produção de luz, e é isso que eu quero que vocês lembrem, é consequência final de uma cadeia de eventos que tem como iniciador a inserção do desoxirribonucleosídeo trifosfato no primer em crescimento. Se eu tivesse colocado desoxicitidina trifosfato, haveria produção de luz? Não. Se eu tivesse colocado desoxiguanosina trifosfato, haveria produção de luz? Não. Não. Só tem produção de luz quando eu coloco desoxiadenosina trifosfato. E só acontece a entrada do desoxiadenosina trifosfato porque na fita molde eu tenho um T. Perfeito? Vocês já perceberam qual é a jogada. Qual foi a invenção do Ronag? Ele percebeu que dessa maneira a gente consegue descobrir qual é o nucleosídeo na fita molde, qual é o monômero na fita molde, qual é a base da fita molde, que está exatamente na extremidade 3', esperando o nucleosídeo que vai ser incorporado no primer. Digamos que aqui eu tivesse, em vez de ACTG, eu tivesse assim, ó, não soubesse nenhum dessas 4 posições, uma região de sequência desconhecida. Eu sei que ela é ACTG. Aqui eu não vou mudar não, tá? Só para a gente guardar. ACTG. Se tivesse uma sequência, uma região de sequência desconhecida, como é que eu faria para descobrir? Simples. Eu pegava, se eu tivesse assim, ó, se fossem 5 sequências desconhecidas, né? Isso aqui pode continuar? Ou seja, se eu tivesse uma região de hibridação do primer, o primer hibridado numa região antes de sequência desconhecida, como é que eu ia descobrir essa sequência? Bom, já está exemplificado. A entrada do A nessa primeira posição, ou seja, quando eu coloquei DCTP não teve emissão de luz, quando eu coloquei DGTP não teve emissão de luz, quando eu coloquei DTTP não teve emissão de luz, quando eu coloquei DATP, o DATP foi incorporado, houve emissão de luz. Se houve emissão de luz é porque o DATP foi incorporado. Então eu sei que a primeira posição na fita molde era T. Ótimo. Aqui, depois de adicionar o DATP, o que eu faço agora para descobrir a próxima posição? A gente sabe que é A, mas se eu quisesse confirmar que isso aqui era A mesmo, o que eu teria que fazer? Agora, gente, eu vou utilizar a enzima apirase. Essa enzima apirase, ela degrada todo o ATP, todos os desoxirribonucleosídeos trifosfato que tem aqui na reação, de maneira que deixa o sistema pronto para eu fazer o próximo teste. Digamos que tenha acontecido o seguinte, eu ia descobrir a primeira posição, não sabia que era T. Então coloquei primeiro DTTP, não teve emissão de luz. Coloquei DGTP, não teve. DCTP, não teve. Quando eu coloquei DATP, houve emissão de luz, então eu sei que é um T. Como é que eu faço para degradar todos os desoxirribonucleosídeos trifosfato que eu adicionei e que não foram utilizados na reação de polimerização? Tem a opção de fazer a lavagem, mas também tem a opção, que é uma evolução do sistema de pirossequenciamento, de você destruir todos os desoxirribonucleosídeos trifosfato. E os difosfato também. Como é que a gente faz isso? A gente adiciona a apirase. A apirase, como eu mostrei para vocês, transforma qualquer um dos 4 desoxirribonucleosídeos trifosfato e difosfato em desoxirribonucleosídeo monofosfato. Pega o ATP que não foi utilizado eventualmente na reação da luciferase, degrada em ADP, degrada em AMP. Você vai testando cada um dos 4 desoxirribonucleosídeos trifosfato por vez. Você monta o teu sistema de pirossequenciamento, um primer hibridado numa região,
seguinte ou antecedendo uma região de sequência desconhecida. Nesse sistema com DNA polimerase, você testa, e com todas essas outras enzimas, você testa adicionando qual dos 4 desoxirribonucleosídeos trifosfato eu tenho produção de luz. Conseguimos a produção de luz, então agora vamos degradar todos os outros desoxirribonucleosídeos trifosfato não utilizados. Tudo o que sobrou de desoxirribonucleosídeo trifosfato, a gente degrada. Tá certo? Então, pessoal, é muito importante que vocês percebam que o pirossequenciamento é uma técnica baseada na produção de luz, consequência da adição de um desoxirribonucleosídeo trifosfato. Então, a produção de luz é consequência da polimerização, da reação de síntese de DNA. É por isso que o método do pirossequenciamento também é conhecido como método de síntese. Ele transforma de uma maneira indireta, utilizando ATP sulfurilase e utilizando luciferase e utilizando luciferina, ele consegue transformar a reação de polimerização, de elongação de DNA, numa reação que emite luz. Cada vez que um monômero é adicionado, você tem a emissão de luz. Tá certo? Então, gente, observem. Como é que a reação de pirossequenciamento informa a sequência do DNA? Sucessivamente são adicionados um tipo por vez, cada um dos 4 desoxirribonucleosídeos trifosfato. Emitiu luz? Não emitiu luz. Limpa, destrói. Coloca o próximo. Emitiu luz? Não emitiu luz. Limpa, destrói. Coloca o terceiro, DGTP. Emitiu luz? Ótimo. Aquela posição na fita molde era um C. De novo, destrói todo os desoxirribonucleosídeos trifosfato que estão lá, o ATP que sobrou, destrói tudo. Começa de novo. Adiciona DATP. Produziu luz? Não. Limpa, destrói tudo. Destrói tudo, eu digo os desoxirribonucleosídeos trifosfato. O DATP que você acabou de adicionar e não produziu luz, destrói. Coloca o próximo, DCTP, produziu luz? Ótimo, então na fita molde era um G. Joga a pirase, destrói todos os nucleosídeos que sobraram. Começa do DATP de novo, joga DATP, produziu luz? Não, destrói. DCTP, produziu... E assim vai, meus amigos, etapa por etapa, associando a produção de luz à entrada de um certo tipo de nucleosídeo dentre os 4. Se entrou um certo tipo de nucleosídeo, é porque na fita molde existia o complementar. E dessa maneira a gente consegue sequenciar o DNA, monitorando a atividade da DNA polimerase através da emissão de luz, utilizando uma cadeia de reações que se começa com a incorporação de um desoxirribonucleosídeo trifosfato e termina com a emissão de luz. Ok? Essa técnica começou a ser desenvolvida, na verdade, esse princípio de pirofosfato como o início de uma cadeia de produção de luz, começou a ser desenvolvido na década de 80. O método em si foi muito bem aprimorado na década de 90 e em 2004 a primeira máquina comercial surgiu. E hoje em dia, essa máquina te permite sequenciar 10 milhões de pares de base, 10 milhões de pares de base por hora. Por hora. Então, e tá melhorando. E está melhorando. Então, com essa técnica de pirossequenciamento, você sequenciar o genoma de um indivíduo para analisar o genoma, a sequência de DNA daquele indivíduo e não simplesmente falar em sequência do DNA humano, mas falar em sequência do DNA do Fernando. Isso se tornou uma coisa plausível. A gente obter a sequência do DNA dos indivíduos para descobrir a variabilidade genética entre os indivíduos. Essa máquina é tão poderosa,
tem uma capacidade de produção de dados tão grande, evidentemente associado a um sistema de detecção fantástico, um sistema de computação fantástico para você remontar a sequência, que muito em breve o sequenciamento de DNA dos indivíduos vai se tornar algo corriqueiro, tá certo? Então, gente, tentem recriar essa sequência de eventos, essa sequência de reações enzimáticas de substratos, de transformações de uma molécula em outra, que associam a DNA polimerase à produção de luz. Esse é o princípio do pirossequenciamento. Então é muito importante que vocês consigam ter em mente qual é o princípio básico, fundamental dessas técnicas de sequenciamento. A gente descreveu duas, o método Sanger e pirossequenciamento, né? Hoje em dia já existem outros também, outros derivados do pirossequenciamento, outras estratégias também. Mas esses dois são os dois métodos que eu considero os métodos fundamentais, né? Então, tentem, releiam, reflitam e vamos em frente.